Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Jéssica, sou enfermeira, especialista em urgência e emergência e unidade de terapia intensiva. Vou ministrar para vocês a matéria de enfermagem em clínica médica, tá? Vamos passar alguns encontros nos vendo dessa forma, né, de forma online. A prof vai gravar as aulas conforme o cronograma de vocês, tá? Acredito que, na verdade, espero que, né, logo tudo se normalize e a gente possa voltar aos nossos encontros presenciais, tá? A grande maioria dos professores está se empenhando muito para que vocês possam estar perto da realidade de uma aula presencial. Então, da mesma forma que nós estamos nos esforçando para que vocês consigam ter uma aula virtual, né? Muito semelhante da aula presencial, claro que não tem a interação, né, do aluno e professor, mas eu espero que vocês, da mesma forma e da mesma proporção, se empenham em estar assistindo às aulas e fazendo o que vai ser proposto pelo professor em cada matéria, tá? Isso é muito importante e muito fundamental para o aprendizado de vocês. Segundo ponto que eu queria colocar antes da gente iniciar a aula é que a professora vai estar sempre disponível no horário da aula para vocês tirar qualquer dúvida pertinente ao assunto ou à aula abordada naquele dia, tá? Então, vocês podem ficar bem à vontade e fazer os questionamentos, tá? Se vocês não quiserem entrar diretamente em contato com a professora, vocês podem estar repassando as dúvidas para as secretárias, que elas vão me comunicar ou vão me perguntar, tá? Então, qualquer dúvida, vocês podem ficar bem à vontade e estar questionando. Muito importante que vocês respondam os questionários que a gente manda e também os trabalhos que a gente vai passar, tá? Eu sei que é bastante coisa, mas é necessário, né? Porque o professor não tá aí presente para tirar as dúvidas de vocês, mas a gente está à disposição, tá, pessoal? Então, a gente vai começar a nossa aula falando sobre os distúrbios cardíacos. Primeiramente, a professora vai fazer uma pequena introdução aqui de alguns conceitos para que vocês entendam um pouquinho da matéria de clínica médica, tá? Então, iniciando pelo conceito de processo de saúde e doença. O que é esse processo em que o indivíduo saudável torna-se um indivíduo doente, né? Então, esse processo ele é um processo dinâmico, complexo e multidimensional, ou seja, ele não depende apenas de um fator, né? Ele engloba vários fatores, desde os fatores biológicos, ou seja, do organismo, do paciente, psicológicos, sociais, fatores culturais, econômicos, ambientais, políticos, enfim, tem uma relação bem complexa entre a saúde e a doença da pessoa ou de um determinado grupo da sociedade, tá? Então, esse processo do paciente que é saudável e torna-se um paciente doente, com agravos à saúde, ele é um processo um pouco lento, digamos assim, e que vai envolver o estado psicológico e social em que o paciente vive também, tá? Concepção de ontologia. O que é ontologia? Então, é o estudo do aparecimento da doença, tá? Ele relaciona os fatores externos, com a existência, independentemente
desse fator, então, que ele pode penetrar o organismo sadio e torná-lo um organismo doente, né? Provocar reações e lesões fisiopatológicas. Além de que ele pode ser provocado por uma única causa. Então, a ontologia estuda o aparecimento da doença, como que ocorreu o adoecimento desse organismo sadio. Temos ainda a concepção dinâmica, que procura explicar o aparecimento da doença a partir do desequilíbrio entre o organismo e o ambiente. Tudo isso vai ser estudado no decorrer da matéria, tá? Para que vocês entendam um pouquinho o que nós vamos estudar nesta matéria de enfermagem em clínica médica. Eu trouxe também os conceitos de doença, tá? Nós temos aquelas doenças que são agudas ou agudizadas, que a gente chama, que é uma situação que se instala abruptamente, ou seja, de repente, né? De uma hora para outra o paciente adoece. Produz sinais e sintomas logo após a sua exposição à causa, em um período determinado para sua recuperação, né? Então, a gente pode dizer que uma dor abdominal, ela pode ser aguda ou crônica. O paciente pode estar ali há meses com uma dor abdominal, ou ele pode ter uma dor abdominal aguda, do nada começou essa dor, aí investiga-se os fatores causais, né? A doença crônica, por exemplo, são problemas de longo prazo, devido a um distúrbio ou um acúmulo de distúrbios irreversíveis ou um estado patológico latente, apresenta evolução prolongada. Por exemplo, a hipertensão arterial é uma doença crônica, ela vem se instalando lentamente e de forma gradual no organismo. Nós temos ainda as doenças crônico-degenerativas, que são situações de evolução lenta e gradual, geralmente assintomáticas e não possuem uma causa ou tratamento definitivo. O mal de Parkinson ou Alzheimer é uma doença crônica degenerativa, tá? Mais ou menos para vocês terem uma ideia e noção do que é doença aguda, crônica e crônico-degenerativa. Quais as patologias que internam ou que se relacionam a uma unidade de clínica médica? Se vocês forem trabalhar lá numa unidade de clínica médica, o que vocês vão atender? Então, a clínica médica, ela é considerada uma das áreas bases da medicina, né? Porque ela é ampla e estuda o base do nosso organismo, uma vez que ela engloba conteúdo das diversas especialidades clínicas, né? Então, a clínica médica, ela é a base da nossa saúde, né? Engloba o que? Então, cardiologia, nefrologia, urologia, sistema vascular, gastroenterologia, neurologia e infectologia, tá? As principais patologias relacionadas a esses sistemas que englobam a clínica médica. Nós vamos iniciar falando sobre sobre a cardiologia, né? As patologias do sistema cardiológico. Vou fazer um apanhadinho um pouquinho do nosso sistema cardiológico, né? Para que vocês relembrem e aí depois a gente segue para as patologias. O coração, então, ele é o principal órgão, né, do nosso sistema cardiológico. Ele é um músculo formado, o órgão formado quase que unicamente por músculo, onde ele tem algumas cavidades, né? No caso, 4 cavidades, 2 câmeras superiores, que são os nossos átrios, e 2 inferiores, que são os ventrículos, né? Responsável por basicamente fornecer oxigênio ao organismo e eliminar produtos metabólicos. Ele que faz com que o nosso sistema vascular funcione, né? Com que o sangue circule por todo o nosso organismo, levando o sangue rico em oxigênio para os tecidos e retirando o gás carbônico e outros resíduos
produzidos pelo funcionamento celular, né? Que depois são excretados tanto pelos rins ou até mesmo no nosso sistema excretor e na via respiratória, né, o gás carbônico que é eliminado, tá? Então, ele é composto por 3 camadas, o endocárdio, que é a camada mais interna, né, fica diretamente em contato ali com o sangue, e reveste a face interna do coração e as válvulas. Eu acho que tem uma fotinho aqui. Não tem. Mas tem sim. Opa! Peraí que a prof até se adaptar direito com esse sistema novo aqui não é fácil também, né, gente? Como é difícil para vocês, para nós também é. Às vezes vai acontecer de cair o aparelho aqui, de vocês olhar o céu, mas já tudo se normaliza, tá? Então aqui, ó, podem perceber aqui na tela o endocárdio, tá? É a camada mais interna que reveste os átrios e os ventrículos, bem como todas as válvulas, tá? Nós temos também o miocárdio, que é a camada média, onde ficam as fibras musculares, e ele é responsável pela ação de bombeamento. O miocárdio é essa parte aqui mais espessa do nosso coração, aqui vocês podem ver, tá? É onde tem as fibras musculares responsáveis pela contração cardíaca, tá? Então, quando o paciente tem um infarto agudo do miocárdio, um IAM, um infarto, a região do coração que é mais afetada, o músculo mais afetado é justamente este aqui, ó, tá? O miocárdio, que é aquele responsável pela contração. Por isso que quando ocorre o infarto, tem a morte celular dessa parte, e aí a contratibilidade do coração fica bastante comprometida. Além disso, nós temos o epicárdio, que é a camada mais externa, que a função dela é de revestimento do órgão, né? O pericárdio, então, né, a camada mais externa, ele é um saco fino e fibroso constituído por 3 partes, né? O pericárdio visceral, que está aderido o pericárdio, então, ele serve para a proteção do coração. É como se fosse um saco que reveste toda a musculatura do coração, que é formada por aquelas 3 camadas que a gente viu anteriormente. O pericárdio visceral é a parte mais externa, ela reveste a camada mais externa do nosso coração, tá? Ela tá aderida ao epicárdio, que é a camada externa, é o músculo externo do coração, ou seja, a parte externa do coração fica em contato com a parte mais interna do pericárdio, que é o saco cardíaco, digamos assim. O espaço pericárdico é aquele espaço que fica preenchido por um líquido lubrificante com a função de reduzir o atrito durante a sístole, ou seja, quando o coração está ali bombeando, o espaço pericárdico permite uma lubrificação para que reduza o atrito durante o bombeamento cardíaco, tá? O pericárdio parietal, então, é o tecido fibroso mais espesso que sustenta o coração, né? Prendendo-se aos grandes vasos, ao diafragma externo e à coluna vertebral. Então, é a camada mais externa desse saco que protege o nosso músculo cardíaco, né? O nosso coração. As camadas internas, então, as câmeras internas do nosso coração, elas são 4, como vocês já devem ter estudado na anatomia e fisiologia. Nós temos 2 átrios e 2 ventrículos, né? O átrio direito, que é o que recebe o sangue venoso, seja aquele sangue sem oxigênio, rico em gás carbônico, né? Que retorna pela veia cava superior e inferior, e do seio coronário, né? Que é ali da circulação coronária, que é a circulação que irriga
o nosso coração, né? As coronárias são as veias que nutrem o músculo cardíaco, porque como qualquer órgão, ele precisa ser nutrido, ele precisa de oxigênio, senão ele morre, né? Já o ventrículo direito, né, recebe o sangue, então, do átrio e bombeia o sangue venoso para as artérias, pelas artérias pulmonares, em direção aos pulmões, né, onde ele vai ser oxigenado lá no pulmão e vai voltar pelo átrio esquerdo. Aqui vocês podem verificar. Vai voltar aqui pelas veias pulmonares, vai ser um sangue rico em oxigênio, vindo lá do pulmão, né? A partir daí, ele vai descer para o ventrículo esquerdo, que é o ventrículo que vai distribuir esse sangue para o nosso organismo, né? Então, o sangue chega no átrio direito, né? Pela veia cava superior e inferior, e o sangue que vem das nossas coronárias também vai vir aqui para o nosso átrio direito, vai descer para o ventrículo direito e vai ir para os pulmões, né? Através das artérias pulmonares direita e esquerda. Aqui nessa imagem a gente pode perceber. Lá no pulmão ele vai ser oxigenado, vai receber oxigênio, vai retornar pelas veias pulmonares ao átrio esquerdo, vai descer para o ventrículo esquerdo e daqui ele vai ser bombeado através da artéria aorta para todo o organismo, né, que vai receber o sangue rico em oxigênio. As válvulas cardíacas, né? As nossas válvulas são 4 e elas permitem que o sangue flua apenas numa direção, né? O sangue passou, elas abrem, se fecham. Sangue passou, coração contraiu, abriu, fechou. Coração contraiu, abriu, fechou. Porque senão o sangue se misturaria, né? Então, assim, ele permite que o sangue possa fluir num único sentido, né? Então, elas são compostas por folhetos finos de tecido fibroso que abrem e se fecham em resposta ao movimento do sangue e da pressão dentro dos compartimentos, né? Existem 2 tipos de válvulas: as atrioventriculares, que são aquelas que separam o átrio do ventrículo, que são essas aqui, né? Se localizam mais ou menos nessa porção, que são a mitral e a tricúspide, né? A tricúspide está entre o átrio direito e o ventrículo direito. Tricúspide por quê? Porque ela é formada por 3 pequenos folhetos, né? 1, 2 e aqui tem mais outro. Então, ela se abre e se fecha, se abre e se fecha. E a mitral ou a bicúspide fica do lado esquerdo, entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. E temos as válvulas semilunar, né? Que são as válvulas pulmonar, né? E a válvula aórtica. A válvula pulmonar fica no ventrículo direito, né? Aqui no ventrículo direito. Aqui. Que permite que o sangue vá para os pulmões, né? E temos a válvula aórtica que fica no ventrículo esquerdo, que quando o sangue passa para ir para a circulação, para ir para o nosso organismo, essa válvula se abre e depois ela se fecha. Além disso, nós temos o sistema de condução do coração, né? Que é o nosso marca-passo natural, que é quem vai dar o compasso das contrações, né? Através do estímulo elétrico, o nosso coração vai contrair no ritmo sinusal, né? Que é o nosso ritmo correto. Aqui só para relembrar um pouquinho da fisiologia, né? Nós temos o nó sinoatrial, o nó atrioventricular e aí o feixe de His e as fibras de Purkinje, que vão
repassar o estímulo elétrico para todo o músculo cardíaco, fazendo com que ele se contraia e se relaxa, né? Com que ele faça a sístole e a diástole. A sístole é a contração dos ventrículos, né? Onde faz com que o sangue seja impulsionado para fora do coração, né? Seja para o pulmão ou para toda a circulação do nosso organismo. E através das válvulas, né, então que se fecham e se abrem, né, é a sístole que controla isso, a contração do nosso ventrículo, que são as cavidades inferiores, as câmaras inferiores do organismo, e que fazem com que as válvulas se abram e se fechem. A diástole é quando há um relaxamento do ventrículo, depois que ele se contraiu, ele se relaxa para receber novamente o sangue vindo do átrio, né? Então, para vocês gravarem sístole, diástole, tá? É a contração e o relaxamento dos ventrículos, né? Falando um pouquinho então dos distúrbios cardiovasculares. Nós temos os distúrbios imutáveis e os mutáveis. Os imutáveis são aqueles que a gente não pode mudar, mas que vêm da genética, geralmente, né? Ou hereditário, que são filhos de pais com alguns distúrbios cardiovasculares, geralmente estão mais propensos a serem cardiopatas ou a desenvolverem cardiopatias, né? Isso vem da herança genética, quando os pais passam a sua genética para os filhos e nela está incluso distúrbios cardiovasculares, né? Descendentes de raça negra também geralmente são mais susceptíveis a desenvolver hipertensão, sendo que a hipertensão é um fator de risco para desenvolvimento de doenças cardíacas. Então, geralmente, o hipertenso ele vai ter algum distúrbio cardíaco associado. Por quê? O que é a pressão alta? Ela faz com que o coração trabalhe sobre uma pressão muito maior durante um período muito prolongado. E isso certamente vai fadigar o músculo cardíaco e vai desenvolver alguma patologia associada ao sistema cardíaco, né? Como imutáveis, nós também temos a idade, né? Geralmente homens e mulheres acima de 65 anos, eles estão mais propensos a desenvolver distúrbios cardiológicos e também o sexo. Geralmente sexo masculino, os pacientes são mais susceptíveis a desenvolver cardiopatias. Não quer dizer que mulheres nunca vão ter doenças cardíacas, tá? Isso são dados que se baseiam em estudos já desde a longo prazo que vem estudando as doenças, as cardiopatias e descobriram que esses pacientes são mais propensos a estar desenvolvendo alguma cardiopatia, tá? Os distúrbios mutáveis, então, né, os fatores mutáveis são aqueles que a gente pode interferir, que vêm de hábitos saudáveis ou não, né? Por exemplo, fatores de risco para desenvolvimento de doenças cardíacas são o fumo, né, que isso é uma coisa que a gente pode mudar, o paciente pode parar de fumar, colesterol elevado, pressão alta, que a prof acabou de falar para vocês o porquê, né? O sedentarismo, obesidade, diabetes, uso de anticoncepcionais, estresse e tensão emocional. São fatores de risco que aumentam ainda mais a probabilidade do desenvolvimento de doenças cardíacas. Então, as doenças do coração, elas são chamadas de cardiopatias, né? Elas se dividem em grupos. Aquelas que são adquiridas, ou seja, são adquiridas ao longo da vida, né? E as congênitas, são aquelas que a pessoa possui desde a gestação. Geralmente são cirúrgicas, né? Desde
o nascimento, no caso, lá quando ainda é feto, na formação do organismo do feto, elas já estão presentes, né? Sinais e sintomas que geralmente estão associados a todas as cardiopatias. Dispneia, que é falta de ar, né? Dor, geralmente dor no peito. Fadiga, que é aquele cansaço extremo do paciente. Palpitação, quando o paciente sente que o coração está mais acelerado. Síncope, desmaios, né? Tosse, algumas vezes. E cianose, né? Quando fica com as extremidades ou a região perioral cianótica, arroxeada, né? Por que que isso é um sinal e sintoma de doença cardíaca? Porque significa que está havendo uma má circulação de sangue, que o nosso coração não está conseguindo bombear o sangue para que ele chegue nas nossas extremidades corretamente, né? Então, por isso que ela é um fator de risco, um sinal e sintoma. Falando de algumas patologias, então, relacionadas ao sistema cardíaco. As aritmias. Aritmias são bastante comuns, uma grande parcela da população é acometida por elas, né? São distúrbios da formação do órgão cardíaco ou da condução do impulso elétrico, né? Lá no nó sinoatrial ou no nó sinusal, existe algum distúrbio nesse impulso elétrico que vai fazer com que o coração bata descompassado, não vai bater no ritmo sinusal, né? O coração vai fazer uma taquicardia ou uma bradicardia ou a arritmia, né? Uma taquiarritmia ou uma bradiarritmia, que vai bater por um certo tempo normal, numa frequência cardíaca normal, daqui a pouco ele vai acelerar, tum, 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 tum. Ou daqui a pouco ele vai bater ou contrair num compasso mais lento, fazendo uma bradicardia, ou seja, ele vai descompensando, ele não vai ficar num ritmo só, né? Não vai ter uma frequência cardíaca estável, né? Ou normal, vai ser alta, baixa, normal. Então, as aritmias provocam alterações na frequência cardíaca, no ritmo cardíaco ou em ambos, né? Como a prof acabou de explicar agora. São diagnosticados através do eletro, né? O eletrocardiograma. São nomeadas de acordo com o sítio de origem do impulso ou com o mecanismo de formação ou condução envolvido. Elas podem ser congênitas, que são desde o nascimento, né, ou adquiridas, em consequência de outras enfermidades, uso de medicação, álcool, drogas, tabaco, uso de cafeína ou ainda devido ao estresse. Ou ainda associados a outras enfermidades, né, por exemplo, a hipertensão. Pacientes que têm pressão alta são muito susceptíveis a desenvolver arritmias cardíacas. Então, muitas vezes as aritmias elas não possuem sintomas aparentemente, mas o paciente pode apresentar palpitação, né? Falar que o coração está disparado, dispneia, né? Que é a falta de ar, dor no peito, desmaio ou vertigem, né? Tontura no caso. O tratamento é medicamentoso, geralmente, ou alguns casos mais graves, vai fazer uma cardioversão ou tratamento cirúrgico para corrigir essa patologia. Cuidados de enfermagem associados. Transmitir segurança ao paciente, quando vocês forem atender algum paciente com arritmia cardíaca, manter o ambiente calmo, sem ruídos, né? Pedir e proporcionar um sono e um repouso adequado ao paciente,
ofertar oxigênio, porque como esse paciente vai ter dispneia, se for necessário, a saturação dele estiver baixa, a gente vai ofertar, né? Vamos orientar a família sobre cada procedimento realizado e, com certeza, orientar o paciente também sobre qualquer procedimento que for realizado com ele, né? Insuficiência cardíaca. O que é insuficiência cardíaca? Também é uma cardiopatia, né? Então, é a incapacidade do coração em bombear sangue suficiente para atender às necessidades teciduais do oxigênio e seus nutrientes, né? É caracterizada por sistemas de sobrecarga hídrica ou da perfusão tissular diminuída. Resultam quando o coração não consegue gerar um débito cardíaco suficiente para atender às demandas do organismo. Pode acometer um dos lados, o lado direito ou o lado esquerdo, ou pode ser em todo o coração. Pessoal, então assim, quando o coração do paciente não consegue bombear, não consegue fazer uma contratibilidade efetiva, ele passa a desenvolver uma insuficiência cardíaca, tá? Porque ele não consegue fazer com que o sangue circule para todo o organismo. Automaticamente vai começar a fazer uma sobrecarga hídrica. Por quê? Porque não fazendo com que o sangue circule em todo o organismo, não vai haver uma eliminação residual correta, ou seja, os componentes, os dejetos, digamos assim, não serão eliminados corretamente. Então, o paciente vai começar a encharcar, que a gente fala, vai ingerir líquidos e não vai conseguir ter um despache suficiente, né? Porque aquele paciente vai começar a ficar inchadinho, reter líquidos, vocês vão perceber bastante isso, porque o sangue não circulando, ele não vai vai gerar uma insuficiência, acabar gerando uma insuficiência renal junto, né? Então, quando é acometido o ventrículo direito, vai haver uma falha, né, na oxigenação de sangue, vai ser diminuída, causando o acúmulo de líquido no coração, nos órgãos responsáveis pela circulação. Já quando a insuficiência cardíaca for no lado esquerdo, vai ser quando o ventrículo esquerdo não consegue bombear efetivamente o sangue para a aorta e a circulação sistêmica. Então, há pacientes que só vão ser acometidos no lado direito ou no lado esquerdo cardíaco e outros vai ser de forma global, afetando ambos os lados, né? A insuficiência cardíaca, então, ela é resultado de várias complicações cardiovasculares, né? Geralmente vai ter associado a um paciente que vai ter uma insuficiência cardíaca, vai ter associado uma hipertensão, que o músculo já vai estar fadigado, ou uma cardiomegalia, que é quando o coração aumentou de tamanho já, porque ficou muito tempo trabalhando sobre hipertensão, né? Uma pressão alta e fez com que houve o espessamento do músculo cardíaco ou com que o coração aumentasse de tamanho, porque este é um sistema normal, que é o sistema compensatório, né? Nosso coração entende que ele precisa, vai trabalhar mais, ele sendo um músculo, automaticamente vai aumentar de tamanho e vai fazer o espessamento da musculatura, assim como se a gente começar a trabalhar o músculo do braço, né? Enfim, quem faz academia sabe bem do que eu tô falando, que vai haver um espessamento do músculo, assim como o coração, que vai trabalhar muito tempo sobre hipertensão arterial, então automaticamente vai aumentar de tamanho, né? Também pode estar associado à insuficiência cardíaca, a um infarto, a uma insuficiência renal, como a prof falou. Então, o rim não está funcionando direito, está entrando líquido no organismo desse paciente e não está saindo.
então está aumentando demasiadamente, ou seja, está aumentando demais a quantidade de líquido circulante no sistema vascular, e o coração não está mais dando conta de bombear todo esse sangue para toda a circulação sistêmica, né? Pode estar associada a uma arritmia cardíaca, por exemplo, uma bradiarritmia. O coração está batendo lento demais, ou uma hora bate rápido, daqui a pouco bate lento, e vai gerar sim uma insuficiência cardíaca, né? Insuficiência da aorta, uma anemia, uma TEP, que é tromboembolismo pulmonar, miocardite ou endocardite, que são infecções da musculatura cardíaca, né? Então, todas essas outras complicações ou todas essas patologias são resultadas de uma insuficiência cardíaca ou podem gerar uma insuficiência cardíaca, como o caso da pressão alta, do infarto, da arritmia, tá? Tratamento para insuficiência cardíaca, então, é baseado no quê? Repouso, dieta branda, ou seja, dieta leve, oxigenoterapia e administração de digitálicos, né, que são medicamentos para o sistema cardiológico. Cuidados de enfermagem. A gente vai realizar o balanço hídrico nesse paciente, que é o quê? Controlar a quantidade de líquido que entra e a quantidade de líquido que é excretada, né? Manter a cama em semi-Fowler para tentar diminuir a falta de O2 ou aquela dispneia que o paciente vai referir. Vai pesar este paciente diariamente a fim de verificar se ele não está encharcando, né? Se ele não está retendo líquidos. Vai observar os sinais e sintomas de intoxicação digitálica, ou seja, aquele medicamento cardiológico pode causar uma intoxicação no paciente. Qual a principal cuidado ao administrar um digitálico? O que vocês acham? Pensem aí um pouquinho. O que vocês acham que é? Eu quero que vocês pensem e me digam junto com o trabalhinho, me mandem junto com o trabalhinho que a professora vai passar depois, tá? Qual o principal cuidado ao administrar um digitálico? Na próxima aula a gente corrige e eu vou falar para vocês o que é. Aí a gente vê, vocês podem ver se acertaram ou se não acertaram, tá bom? Voltando aqui então, pessoal, falando sobre miocardiopatia, né? Esse microfone da prof aqui também não é fácil. O que é miocardiopatia? Então, é uma doença do músculo cardíaco, né? Que associada à disfunção cardíaca, né? Está diretamente associada a uma disfunção cardíaca. É progressiva, altera a estrutura e compromete a função da parede muscular e das câmeras inferiores do coração. Os pacientes com miocardiopatia, eles podem permanecer anos estáveis e sem sintomas. À medida que a doença progride, ocorrem os sintomas. Então, pessoal, os principais sintomas da miocardiopatia, que é uma doença do músculo cardíaco. Cansaço aos mínimos esforços, ou seja, esse paciente vai se cansar até mesmo para levantar de uma cadeira. Vai relatar muita dispneia, alteração da frequência cardíaca, alteração da pressão arterial e edema em membros inferiores, abdômen e pulmão. O tratamento desta doença é baseado em medicamentos, dieta hipossódica, ou seja, com baixo teor de sódio, pouco sal, e exercícios físicos, atividades físicas, né? Geralmente a fim de fortificar o músculo cardíaco, porque o músculo está
enfraquecido. Então, a finalidade das atividades físicas são essas. É claro que vai iniciar de forma bem branda, até porque se o paciente tem cansaço aos mínimos esforços, ele vai referir bastante dispneia. Então, é de forma gradual e com acompanhamento médico. Endocardite infecciosa. O que é a endocardite infecciosa? É uma infecção da superfície endotelial do coração, né? Do endocárdio, sendo mais frequente resultante de uma infecção bacteriana, né? Microbiana ou fúngica, geralmente causada em pessoas com próteses valvares, que fez uma troca das válvulas cardíacas, né? Defeitos cardíacos estruturais e idosos, né? Geralmente o paciente vai ter febre, pode causar sopro cardíaco, cefaleia, petequias, que são aquelas pequenas manchinhas pelo corpo, fadiga, que é aquele cansaço extremo, tosse, calafrios, até porque é uma infecção, né? Então toda infecção vai causar, ou melhor, a grande maioria das infecções causa febre e calafrios, sudorese noturna, emagrecimento, dispneia e alterações neurológicas. A endocardite infecciosa, ela pode decorrer uma meningite também, tá, pessoal? Então, por isso que diz que ela pode causar alterações neurológicas, né? As complicações que uma endocardite pode ocasionar é uma lesão de válvula mitral, né? Uma insuficiência cardíaca congestiva, uma embolia pulmonar, um abscesso cerebral e então até uma meningite, tá? O que a gente vai fazer nesses pacientes? Qual é o primordial para esses pacientes? Os cuidados de enfermagem, monitorar sinais e sintomas, né? Monitorar os sinais vitais desse paciente, pressão arterial, frequência cardíaca, temperatura, saturação, né? Atentar-se para sinais e sintomas de embolização, porque uma complicação da endocardite é a embolia pulmonar, então a gente vai ficar de olho naquele paciente que vai começar a ficar cianótico, referir dispneia, alterações do estado neurológico, e também vai funcionar um acesso venoso calibroso, porque esse paciente pode ter uma piora a qualquer momento. Além da endocardite, a gente tem a pericardite, né, que é uma inflamação do pericárdio. Então, lembram o que é o pericárdio? A gente comentou logo no início da aula, né, quando a gente falou a respeito da anatomia do coração. Então, ela pode ser uma doença primária ou desenvolver-se durante várias patologias clínicas e cirúrgicas, né? Algumas intervenções cirúrgicas do sistema cardíaco podem acabar ocasionando uma pericardite, né? Ela vai apresentar sempre um início súbito e extremamente dolorosa, né? Geralmente vai ser ocasionada por vírus, tá? Se não tratada, pode ocasionar, sim, algumas complicações, como o tamponamento cardíaco, né? Que vai diminuir a capacidade do coração em bombear sangue. Lembrem que o pericárdio é aquele saco que reveste o coração, né? Então, se esse saco que reveste o coração, que é o pericárdio, infeccionar, lembra que a prof falou que lá no início existe um líquido que lubrifica para que diminua o atrito do coração na hora de bombear, né? Então, ali nesse espaço do pericárdio, ele vai acumular líquido. Acumulando líquido, ele vai diminuir o espaço para o coração contrair. Por isso que vai diminuir também a capacidade de bombear sangue do nosso coração, né? E pode também desenvolver uma insuficiência cardíaca.
O tratamento, então, analgésico para dor, né? Porque vai ser bem doloroso. Os ARNs, que são os anti-inflamatórios não esteroidais. Corticoides, com o intuito de diminuir esse edema, essa quantidade de secreção que pode estar se acumulando. E repouso, né? Muito repouso, até porque é uma infecção bem dolorosa. Ai, ai, gente, tem a boca seca de um jeito que vocês não fazem ideia. Falar é complicado, né? Vamos falar um pouquinho então sobre os distúrbios das válvulas cardíacas. Não só o músculo cardíaco, mas também as válvulas, elas podem apresentar alguma deficiência no seu funcionamento, causando o vazamento ou uma abertura inadequada de sangue, né? Que a gente vai chamar de regurgitamento valvar, né? Quando a válvula não tem mais aquela capacidade de se abrir e fechar corretamente, né? Então ela faz com que o sangue regurgite. O sangue, ao invés de descer, o sangue tá passando aqui, né? O sangue desceu, a válvula abriu, fechou. Na hora de se contrair, ela não tem mais aquela firmeza que ela vai deixar que o sangue do ventrículo volte novamente para o átrio, ou vice-versa. Existem dois tipos de disfunção das válvulas cardíacas, e qualquer uma delas sobrecarrega o coração de maneira que ele já não consegue compensar a disfunção, comprometendo a circulação do sangue nos restantes dos órgãos. É claro, se toda vez que o sangue é bombeado de uma câmara para outra, ele voltar, automaticamente a circulação não vai prosseguir num sentido único, né? Ela vai ir, parar ou não vai conseguir fazer com que o sangue circule adequadamente e que ocorra a oxigenação tecidual e dos nossos órgãos, né? Então, ela é uma patologia bastante grave se se instalar de forma mais avançada. Então, nós temos os dois tipos de disfunções, né? Que é a estenose das válvulas cardíacas estreitas, que a quantidade de sangue que flui através das válvulas é reduzida, né? De tal modo que o coração tem que trabalhar mais para conseguir empurrar o sangue através dessa passagem estreita. A estenose das válvulas é quando elas não têm mais aquela flexibilidade e não fazem a abertura correta, abrem só um pouquinho, não permitindo com que o sangue flua corretamente, tá? Então, o coração vai trabalhar sob uma pressão maior sempre para conseguir empurrar esse sangue para dar continuidade à circulação sanguínea, né? E temos ainda a insuficiência das válvulas cardíacas, que uma certa quantidade de sangue ela vai retornar aos ventrículos, né, ou aos átrios em cada batimento cardíaco. Esta situação também vai reduzir a eficiência da contratibilidade cardíaca, né? A insuficiência é aquilo que a prof falou agora há pouquinho, né? Que é quando o sangue, ao invés dele descer no sentido único, ele regurgita, né? Ele volta à câmara cardíaca anterior. As causas desses distúrbios das válvulas, né? Geralmente causado por infecções provocadas por bactérias que colonizam a estrutura das válvulas, né? Aterosclerose, febre reumática ou calcificação das estruturas valvares, né? Geralmente pessoas idosas, ou ainda defeitos congênitos, ou seja, quando já nasce com algum distúrbio valvar, né? Quando o feto já nasce, o bebezinho já nasce com alguma patologia das válvulas. O tratamento, então, é medicamentoso, geralmente com anticoagulante, ou cirúrgico, que é a substituição das válvulas cardíacas defeituosas, então, né? Pessoal, a prof vai passar um trabalho para vocês entregar, tá? Que vai ser de que forma? Vocês vão fazer este trabalho. Deixa só eu achar aqui.
Vocês vão descrever, se vocês preferirem. Vocês podem escrever numa folha, bem bonitinho lá, o trabalhinho de vocês. E aí vocês podem tirar uma foto deste trabalho, de cada página, de cada lado, depois de pronto, e mandar para o WhatsApp do ICEL, que as secretárias vão me repassar, tá? Ou então vocês podem mandar, quem quiser fazer digitalizado, quem quiser fazer no computador bonitinho, também pode mandar esse documento pro WhatsApp do ICEL, tá? Com o nome, a matéria, tudo bem certinho, tá? Então, vocês vão fazer o quê? Não precisam ficar escrevendo linhas e páginas, tá? Eu quero que vocês sejam bem sucintos e breves, bem focados realmente na questão. Vocês vão me passar sobre a doença de Chagas, arteriosclerose, infarto agudo do miocárdio, varizes, hipotensão arterial, aneurisma de aorta abdominal e angina pectoris, tá? O que vocês vão me passar dessas doenças? Um conceito breve, tipo, o que é doença de Chagas? O que é infarto agudo no miocárdio? Arteriosclerose, o que é? Os sinais e sintomas de cada doença, a prevenção, se tiver, possíveis complicações de cada doença. A arteriosclerose pode causar o quê, se não tratado? Um possível tratamento bem sucinto, como a prof trouxe ali para vocês, uso de medicamento, é cirúrgico, é repouso, e os cuidados de enfermagem que vocês vão ter com esses pacientes. Monitorar sinais vitais, ofertar oxigênio, sim ou não, cabeceira elevada, tá? Nesse sentido, bem tranquilo, esse trabalho deve ser enviado até sábado que vem, então no WhatsApp do ICEL. Vocês podem escolher se vocês quiserem fazer no computador, quem tiver acesso, e mandar o arquivo, pode ser no Word, não precisa fazer em apresentação de PowerPoint, pode ser bem sucinto, tá? E quem quiser escrever, faz lá bonitinho, separadinho, e pode mandar fotinho, mas daí vai ter que mandar uma foto de cada folha, né? Porque eu preciso ver o trabalho, no caso. E aí, na aula que vem, a gente vai corrigir, a prof vai falar um pouquinho de cada um, tá? Vai valer nota também. Aí, na aula que vem, a gente conversa sobre essas doenças de forma bem breve, tá bom? Vamos falar um pouquinho dos exames diagnósticos da cardiologia, então. Nós temos alguns exames que são mais invasivos e outros que não são invasivos, tá? Vamos falar primeiro dos exames invasivos. Qual são a finalidade e o que é cada exame? A ecografia transesofágica. O que é essa ecografia transesofágica? É um metro nada, né? É um método ultrassonográfico, ou seja, um método de ultrassom, realizado por meio da introdução de uma sonda no esôfago, né, no paciente, pela boca do paciente, após uma anestesia local da orofaringe, né, para não causar dor no paciente. Ele vai permitir, de forma complementar ao procedimento transtorácico, né, no caso, vai permitir que tenha-se a obtenção de informações relevantes sobre o diagnóstico de alguma alteração estrutural ou funcional do coração, ou seja, vai permitir a visualização da estrutura cardíaca. Tá? Essa é a finalidade da ecografia transesofágica, no caso. Ainda nós temos a cintilografia do miocárdio, então do músculo cardíaco, é um exame que avalia o fluxo sanguíneo pelas artérias que nutrem o coração, através das coronárias, né?
E também a distribuição no músculo cardíaco, como que as artérias estão distribuídas, se elas estão irrigando corretamente o músculo cardíaco, né, que a coronária são as artérias que vão nutrir o músculo cardíaco, aquelas que estão por fora do músculo cardíaco. E também se elas estão bem distribuídas ali no músculo cardíaco. O procedimento, então, ele é capaz de identificar eventos cardíacos graves, como o infarto, e é dividido em duas etapas. Uma etapa é realizada em repouso e a outra é realizada com o paciente em esforço físico, a critério médico, daí, tá? A cintilografia é bastante utilizada para verificar se o paciente tem risco de infarto ou se ele já teve um infarto, teve uma área isquemiada, enfim. A finalidade dele é identificar o funcionamento das artérias coronárias. A angiografia digital é o procedimento que consiste em navegar um catéter até os vasos cerebrais e o coração, né, os vasos do coração, injetando um contraste para visualização das artérias e veias se há uma obstrução ou diminuição do fluxo cardíaco. Então, através de contraste, né, é possível que o médico consiga visualizar o funcionamento das veias e artérias, tanto cerebrais quanto cardíacas. Se há alguma estenose ou estreitamento de alguma artéria, se há alguma obstrução por alguma placa de ateroma ou algo nesse sentido. Também é um procedimento invasivo, né? Outro procedimento para diagnóstico, ou seja, para fim de verificação, né, é o cateterismo cardíaco. Também é conhecido como a angiografia cardíaca. O que ela faz? Ele é um estudo hemodinâmico, um exame invasivo que pode ser realizado de forma eletiva, programado, né? O paciente vai lá, vai marcar o procedimento, ou de forma emergencial, né? Para confirmar a presença de obstrução das artérias coronárias, né? Ou avaliar o funcionamento das válvulas e do músculo cardíaco. É um procedimento realizado sob anestesia local. Em seguida, é realizada uma punção arterial na região radial, aqui do rádio, né? Rádio, braquial ou ainda aqui na femoral, né? Próximo aqui do fêmur, que é feito pelo médico, né? Através dessa punção, então, são introduzidos guias e catéteres nessa artéria, que é feito na artéria femoral, braquial ou radial, geralmente braquial ou femoral, né? Onde esse catéter ele vai até a aorta e o ventrículo esquerdo e direito, ou um dos dois, né? A partir daí vai ocorrer a injeção de um contraste que vai projetar as imagens das coronárias em tempo real, né? Sendo possível observar as condições da mesma, se encontram abertas, obstruídas, parcialmente obstruídas, totalmente obstruídas, com uma certa segurança diagnóstica. Então, como é em tempo real, ali o coração está funcionando, o sangue está fluindo e o médico consegue visualizar o funcionamento dessas coronárias, ele vai conseguir diagnosticar se há obstrução ou não de alguma artéria. Também muito utilizado em pacientes que suspeitos de infarto agudo do miocárdio ou já acometidos por infarto agudo do miocárdio, aí são realizados em situação emergencial. Os testes diagnósticos não invasivos, então, que não perfuram ou penetram a pele ou o organismo do paciente, né? O eletrocardiograma, que é o exame mais realizado na cardiologia, né? Rápido, barato e fácil de fazer, né? Que através do traçado a gente consegue identificar alguma patologia cardíaca. Mais à frente a gente pode
fazer um estudo mais detalhado de como realizar o eletrocardiograma e como observar, tá? Mas aí eu gostaria de fazer de forma presencial para ser mais produtivo e de entendimento mais fácil de vocês, tá? Temos também a radiografia de tórax, né, que é o raio-x. Através do raio-x consegue observar principalmente o tamanho do coração, né, se há uma cardiomegalia ou não. O Holter, né, que é um tipo como se fosse um eletro, que registra por muitas horas o traçado, né, do coração, a fim de descartar qualquer tipo de arritmia, porque como ele fica no paciente por diversas horas, ele vai marcando quando o paciente teve algum tipo de arritmia, se ele apresentou ou não uma bradicardia ou uma taquicardia, enfim. Também temos a monitorização da pressão arterial através do mapa, que a gente chama, né? Que é realizado geralmente por 24 horas, onde em intervalos determinados o aparelho verifica a pressão arterial do paciente, né? É destinado para verificar alguma oscilação da pressão arterial, né? A diversas situações ambientais em que o paciente é exposto a esforço, a estresse ou alguma coisa nesse sentido. Temos também a ecocardiografia, que é uma ultrassom do coração que permite a avaliação das medidas, mobilidades, as diferenças na cavidade, as válvulas cardíacas e a capacidade funcional, se ele está funcionando bem ou não. A ecocardiografia é uma ultrassom do coração, tá? Grosso modo falando, para que vocês entendam. Além desses, nós temos o teste de esforço, né? Que é um teste realizado para avaliação a tolerância do coração ao esforço físico, como ele reage ao esforço. Geralmente é utilizado o médico que vai realizar, né? Com o paciente caminhando ou correndo sobre uma esteira, onde o médico vai observando e vai registrando o eletrocardiograma através do eletro, né? E é claro, os sinais e sintomas que o paciente vai apresentar, como fadiga, sudorese, taquicardia, enfim. Temos também a tomografia do coração e dos vasos cardíacos, né? Os vasos sanguíneos. É um exame de imagem do coração que detalha as suas partes, né? Geralmente utilizado para avaliar presença de massas anormais, coágulos, tumores, doenças do pericárdio ou a fazer avaliação da artéria aorta, né? É uma tomografia do coração, né? Assim como uma tomografia de qualquer outro órgão. Também temos a ressonância magnética, que pode ser realizada, né? Uma ressonância do coração e seus vasos, né? O aparelho ele vai registrar e vai gerar imagens que vão permitir a observação do músculo cardíaco, do miocárdio, identificar alguma lesão do músculo por infarto agudo do miocárdio, algum defeito congênito, alguma patologia congênita, né? E além de poder avaliar os vasos de maior calibre, né? Além dos exames diagnósticos, a gente tem alguns procedimentos cardíacos a fim de tratamento, né? A angioplastia, então, é bem comum para pacientes que têm alguma artéria, geralmente as coronárias, obstruída por placa de ateroma, placa de gordura, né? Então, como que funciona esse procedimento? A finalidade dele é aliviar, né, melhorar o estreitamento das artérias que irrigam o músculo cardíaco, que geralmente esse estreitamento é gerado por depósito de gordura, né? Aqui a gente consegue verificar, olha só. Por exemplo, uma coronária aqui está obstruída, né? Essa parte amarelinha aqui que vocês conseguem ver é uma placa de ateroma, um depósito de gordura. Aqui está o vaso. Não, deixa eu fazer assim. Aqui está o vaso.
Nas laterais desse vaso vai se depositando gordura, gordura, gordura e vai estreitando a luz do vaso, dificultando a passagem de sangue. Então, através da angioplastia, é introduzido um catéter, né, que tem um balonetezinho na ponta, que vai aqui pela artéria do braço ou pela virilha, né, pela artéria braquial ou femoral, e vai até lá no local onde, através de um guia, né, vai até lá no local da obstrução, e quando estiver posicionado corretamente, através de imagens de raio-x e com a injeção de contraste, né, vai se saber que ele está realmente no local desejado, e aí então esse balonete ele é insuflado, né? Aqui está a luz do vaso, cheguei lá na minha placa de ateroma, o balonete insuflou, né? Uma ou mais vezes, então ele vai espremer esta gordura contra as paredes do vaso, né? Fazendo com que essa placa se reduza consideravelmente a passagem do sangue, ou seja, abrindo a luz daquele vaso, né? Quando o procedimento, então, ele é bem sucedido ou tem uma efetividade, então, ele vai fazer uma significativa melhora dos sintomas do paciente, principalmente da dor no peito, a angina causada pela dificuldade de passar o sangue naquela veia, naquela artéria coronária obstruída, né? Consequentemente, vai reduzir o risco de infarto, porque o sangue vai circular, né? Não vai ficar nenhuma parte do músculo cardíaco sem receber sangue. E não vai ter, então, a necessidade de fazer uma cirurgia para revascularizar, ou seja, para voltar a fazer a irrigação do músculo do miocárdio, né? Então, o stent, que é o que é colocado, né, que é como se fosse uma telinha, que vocês podem ver na imagem, ó. Esse daqui é o stent, que é a telinha que é colocada através do balonete, né? Então, cada vez mais tem se usado esses stents, né, para tentar diminuir o risco de infarto em pacientes acometidos por placas de ateroma, né? Aqui, aquilo que a prof estava tentando explicar para vocês, olha só. Isso daqui é uma artéria coronária, aqui nós temos uma placa de ateroma em amarelo. Então, o que acontece? Com o auxílio de um guia, né? E o balonete, aqui tá o balonete, o médico vai chegar até o local dessa placa de ateroma, né? E vai inflar esse balonete, fazendo com que o estende esprema essa placa aqui contra a parede interna ali da artéria. E depois ele desinfla o balonete e retira o fio guia, ficando só essa telinha aqui. Os benefícios e os riscos, então, deste procedimento. Os benefícios: alívio da dor, né, da angina, aquela dor no peito, permite o retorno às atividades normal, permite a realização de atividades físicas livres de dor, né, livres de angina. E também vai diminuir o consumo de medicamentos. Alguns possíveis riscos da realização desse procedimento, então, piora da angina, pode fazer uma isquemia cardíaca ou infarto agudo do miocárdio durante o procedimento. Pode lesionar a artéria, sim, pode. Risco de ter que fazer uma cirurgia de emergência se ocorrer qualquer uma das situações, né? Tanto uma lesão da artéria quanto um infarto, né? Morte durante o procedimento, que é o mais extremo, né? Se causar através do procedimento, causar uma lesão do músculo cardíaco por infarto agudo do miocárdio, ou seja, o músculo cardíaco não receber sangue por um período longo, ou
acometer uma vasta extensão do músculo cardíaco, pode causar uma morte súbita, sim. E um risco que isso é quase que comum é a reobstrução do vaso. Por quê? Essa placa de ateroma se formou por quê? Porque o paciente tem, bem provável, uma vida sedentária, grande ingestão de gorduras, né? O que vai fazendo com que essa placa de ateroma se torne cada vez maior. Então, esse procedimento só vai ser realmente efetivo se esse paciente mudar os hábitos de vida dele, né? E começar a ter hábitos de vida saudáveis, né? Além deste procedimento, nós temos a colocação do marca-passo, que é um dispositivo eletrônico, né? Que ele vai simular os impulsos elétricos, né? O ritmo cardíaco. Ele vai fazer a atividade elétrica cardíaca mais próxima do fisiológico possível, ou seja, mais próxima do normal possível. O implante de marca-passo, ele pode ser temporário ou definitivo. É realizado naqueles pacientes que têm algum distúrbio elétrico no coração, lá nas fibras de Purkinje, no nó sinoatrial, não ocorre esse disparo elétrico correto para que o coração se contraia numa frequência cardíaca ou no ritmo cardíaco sinusal. Então, é necessário fazer o implante de marca-passo, né? O marca-passo, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que vai simular o impulso elétrico, né? Vai fazer com que o coração ele contraia e relaxa numa frequência cardíaca sinusal, tá? Depois vocês podem ler aqui no slide mais detalhadamente como ocorre a implantação do marca-passo, tá? A prof deixou bem descritinho para vocês. A revascularização do miocárdio. O que é a revascularização do miocárdio? A famosa ponte de safena, né? É a cirurgia que por meio onde o cirurgião ele vai utilizar um segmento da artéria ou da veia para desviar o sangue para as artérias coronárias, né? A maioria desses procedimentos é feita com circulação extracorpórea, ou seja, o sangue vai para fora do coração e depois ele retorna normalmente, né? Com o auxílio de um equipamento, então, que vai substituir as funções do coração e do pulmão durante a cirurgia. Em alguns casos, é realizado com o coração do paciente batendo e o pulmão funcionando normalmente. A ponte de safena como é que eu posso explicar? Deixa eu ver se tem uma imagem aqui. Não. A ponte de safena ou revascularização do miocárdio é quando, por exemplo, lembra aquela placa de ateroma lá que a prof mostrou? Ela obstruiu totalmente a luz do vaso e ali o sangue não passou mais para frente e aquela parte do coração que seria vascularizada não recebeu oxigênio e tá morrendo ou já morreu, mas pode ser revascularizada para que o coração volte a funcionar normalmente. Então, o médico faz um desvio, ele chega próximo àquela placa e faz um desvio com outra artéria ou veia, desviando aquela artéria comprometida, seja por placa de ateroma ou por qualquer outra patologia, tá? Mais ou menos isso. Se o caso não for muito grave, ele consegue fazer com o coração em funcionamento normal. Se não, é desviado a circulação de sangue para um equipamento que vai simular o coração e o pulmão. Ainda temos a desfibrilação e a cardioversão, que também são procedimentos cardiológicos, né? Existe uma diferença entre cardioversão e desfibrilação, né? A desfibrilação, ela vai promover uma ampliação de corrente elétrica não sincronizada ao músculo cardíaco.
O choque despolariza um conjunto de todas as fibras musculares, tornando possível a reversão de arritmias cardíacas graves. A desfibrilação, pessoal, quando que a gente vai fazer? Quando o paciente estiver em parada cardiorrespiratória por taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular. Isso vocês já devem ter estudado em urgência e emergência. Ou vão estudar mais detalhadamente, se acaso ainda não estudar. Desfibrilação, ela vai desfibrilar, porque a taquicardia ventricular, o coração está batendo muito rápido. Então, o que acontece? Com a desfibrilação, o coração vai receber um choque e ele vai parar de bater. Vai parar de bater rapidamente nessa taquicardia. E aí, com o auxílio das compressões cardíacas, o coração vai voltar a bater no ritmo sinusal, tanto na taquicardia quanto na fibrilação, que o coração só fica fibrilando, ele não bate, ele só fibrila. Então, o choque, a desfibrilação serve para parar aquele ritmo descompensado e iniciar um ritmo sinusal. Já na cardioversão, também é um choque elétrico, porém ele é sincronizado. Por isso a gente faz com o paciente monitorado e muitas vezes o paciente vai estar conversando, porém ele vai ser sedado, né? Então é uma descarga elétrica que é liberada de forma sincronizada, ou seja, numa certa onda cardíaca, né? Lá na onda aérea, no período refratário, onde o coração está em relaxamento, tá? A fim de fazer com que ele volte a bater no compasso sinusal, no ritmo sinusal. Geralmente o paciente está apresentando uma taquicardia ou alguma outra patologia referente à alteração na frequência cardíaca desses nossos pacientes, tá? Então, a desfibrilação, as indicações dela, né? Na situação de fibrilação ventricular ou taquicardia sem pulso, quando o paciente está com uma taquicardia que a gente já não sente mais o pulso, ou seja, parada cardiorrespiratória. A cardioversão, ela é indicada em situações de taquiarritmia, né? Em arritmias cardíacas, ou seja, o paciente pode estar lúcido e orientado. É claro que aí a gente vai sedar o paciente, né? Então, a cardioversão a gente vai utilizar nas taquiarritmias, como a fibrilação atrial, fibrilação de átrio, não de ventrículo. Fibrilação de ventrículo ou taquicardia de ventrículo, o paciente vai estar em parada cardiorrespiratória. Então, a cardioversão a gente vai realizar na fibrilação do ventrículo, lá na parte de cima do coração, no flutter atrial, na taquicardia paroxística supraventricular e nas taquicardias com complexo largo e com pulso. O paciente está fazendo uma taquicardia, mas eu estou sentindo o pulso dele, não lá quando o paciente está em parada cardiorrespiratória. Então, qualquer taquiarritmia possível de cardioversão, a gente vai utilizar este choque elétrico. Quem vai fazer? O médico. Tá bom, pessoal? Com o paciente monitoradinho, bonitinho. Vamos falar um pouquinho de parada cardiorrespiratória, só relembrar, né, se vocês já tiveram. Mais um pouquinho, mais uns minutinhos, daí a gente já termina, tá? Parada cardiorrespiratória, quando o coração para de bater, né, literalmente. Então, os sinais de PCR: inconsciência, ausência de pulso e ausência de respiração ou presença de gasping. Sabem o que é gasping? Aquela respiração agônica, né? Que o paciente já está agonizando respiratoriamente. Como que a gente vai tratar uma parada cardiorrespiratória?
Só para relembrar, se vocês já tiveram, se vocês não tiveram, na aula presencial a prof pode treinar com vocês, tá? O tratamento para uma parada cardiorrespiratória sempre vai ser compressão e ventilação. A ventilação a gente vai fazer com o reanimador manual, o AMBU, né? Que vai acoplar e vai fazer a respiração. Se a gente não tiver nenhum dispositivo de bolsa, válvula, máscara, o AMBU, né? A gente vai apenas realizar compressões contínuas. Vamos comprimir numa frequência de 100 a 120. Se nós tivermos o AMBU, no adulto a gente vai fazer 30 compressões torácicas por 2 ventilações. 1, 2. Na criança, se a gente estiver sozinha, a gente vai fazer 30 compressões para 2 ventilações. Se tiver ajuda de alguém, nós vamos fazer 15 compressões para 2 ventilações, porque o aporte respiratório na criança precisa ser maior. A criança precisa mais de oxigenação do que no adulto. No neonato, a gente vai fazer 3 compressões para 1 ventilação. 1, 2, 3, ventilou. 1, 2, 3, ventilou. Tá? Este é o protocolo de reanimação cardiopulmonar. Se o paciente estiver entubado, vocês estão trabalhando lá no hospital, o doutor entubou o paciente e é necessário fazer as ventilações. Se for um adulto com o paciente entubado, com a via respiratória definitiva, nós vamos fazer uma ventilação com o AMBU a cada 5 ou 6 segundos. Ventilei, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ventilei, tá? Nas crianças, a gente vai realizar uma ventilação a cada 3 ou 4 segundos. Novamente, porque crianças precisam de um aporte respiratório maior. No geral, adulto, vamos comprimir de 100 a 120 por minuto, numa frequência de 100 a 120 por minutos. Uma profundidade de 5 a 6 centímetros, a gente tem que comprimir o tórax desse paciente de 5 a 6 centímetros de profundidade. E o procedimento é 30 compressões, 2 ventilações. 30 compressões, 2 ventilações, tá? Vamos checar sempre o ritmo com o uso do DEA, desfibrilador externo automático, se o ritmo é chocável ou não. Este aparelho, desfibrilador externo automático, vai indicar se vamos realizar ou não o choque, tá? Pessoal, se vocês já tiveram aula sobre parada cardiorrespiratória, vocês devem estar me entendendo. Caso vocês não tiverem, quando as aulas presenciais retornarem, a gente pode fazer uma aula prática sobre RCP, a prof pode passar o protocolo bem certinho, bem detalhadinho para vocês, tá? Porque online não tem como nós praticarmos, não fica um pouco mais difícil da prof explicar para vocês, tá? Mas aí, quando a gente retornar, vocês me sinalizam e qualquer coisa a gente faz uma aulinha prática bem legal sobre parada cardiorrespiratória no adulto e na criança, tá? Aqui, a nível de conhecimento, ritmos chocáveis e ritmos não chocáveis. Ritmo que a gente choca, que a gente vai fazer a desfibrilação do paciente, é fibrilação ventricular e taquicardia ventricular. Se o paciente parar em assistolia, ou seja, quando aparecer no monitor cardíaco aquela linha reta, significa que não tem nenhum tipo de contração de músculo cardíaco, a gente não vai chocar, a gente vai só comprimir e ventilar.
Se o paciente parar em AESP, que é atividade elétrica sem pulso, a parte elétrica lá do coração, lá as fibras de Purkinje, o nó sinoatrial está funcionando, mas o coração não está contraindo, não tem por que a gente chocar esse paciente, porque se a parte elétrica dele está funcionando, é o muscular que não está funcionando, então a gente vai comprimir e ventilar, tá? Se o paciente estiver fibrilando ou com taquicardia ventricular, a gente vai chocar para reorganizar esse ritmo cardíaco. Alguns cuidados pós-parada cardiorrespiratória, pós-PCR, né? Então, verificar o pulso e a pressão sempre desse paciente. A saturação de oxigênio, porque se tem pulso, automaticamente ele vai ter pressão arterial. Se tem pressão arterial, automaticamente esse paciente vai ter uma saturação. Então, cuidados com drogas de manutenção pós-PCR, pós-parada cardiorrespiratória, como a amiodarona, tá? Que a gente depois vai ter a dose de manutenção que chama, tá? Mas os cuidados primordiais são pulso, pressão e saturação, tá? Aqui eu trouxe um dito, digamos assim, para vocês lembrarem, tá? Paciente que te comove, move, tá? Lembrem disso. Então, a gente vai mover este paciente, move, tá? Monitoração, oxigenação, veia e eletrocardiograma. Todo paciente cardíaco a gente vai monitorar sinais vitais. Vamos instalar um monitor cardíaco nesse paciente, instalar os eletrodos. Que isso na aula presencial a prof também pode ensinar a colocação dos eletrodos de monitoração, bem como o eletrocardiograma e a técnica de parada cardiorrespiratória, ressuscitação cardiopulmonar. Então, paciente cardíaco, vou monitorar sinais vitais, vou ofertar oxigênio sempre, mesmo que seja para conforto, 2 litros, ou dependendo da necessidade, vou aumentar a quantidade de litros por minuto ofertado ao paciente. Vou sempre pegar um acesso venoso de grosso calibre nesse meu paciente e vou realizar o eletrocardiograma a fim de detectar alguma patologia nesse paciente. Certo, pessoal? Por hoje era isso, tá? A prof vai deixar algumas perguntinhas para vocês responderem online, tá? E também o trabalhinho para sábado que vem vocês me entregarem daquelas 2 formas que a professora falou para vocês, tá bom? Tenham um bom final de semana. Até a próxima. Beijo grande no coração.